Olá, seja mais uma vez bem-vindos ao canal. Meu nome é Jéssica Whittaker e no vídeo de hoje vamos dar continuidade com o nosso assunto de mudança na infraestrutura do sistema financeiro. O intuito desse canal é levar informação para vocês de forma simplificada de todos os estudos que eu tenho feito. Eu procuro compilar aqui essas informações para que vocês possam acompanhar essa transformação, acompanhar o que tem sido feito para desencadear essa mudança. Então, eu já peço para vocês, por favor, deixarem um like aí, compartilhem o vídeo com quem vocês acham que se interessaria por esse assunto. Isso ajuda o canal a crescer. Esse vídeo consiste na explicação de 3 tópicos principais. A dinâmica do funcionamento dos bancos, vamos entender qual é o modelo de negócio dos bancos de forma geral. Entenderemos também o conceito de ICE 9, congelamento do sistema financeiro por conta de um efeito dominó. E o terceiro ponto, entenderemos os poderes econômicos do estado de emergência internacional. Entenderemos o que significa isso e como que isso poderia culminar esse grande pânico no sistema financeiro. Modelo de negócio de um banco. Existem 2 tipos de dinheiro: o dinheiro que está dentro do sistema e o dinheiro que está fora dele. Fiat money, ou então o dinheiro físico, ele corresponde ao dinheiro do governo, tá? A cédula, a moeda física. Ouro e prata são tipos de dinheiro que estão fora do sistema, eles não podem ser confiscados, tá? Em tempos de crise, o ouro, como eu já venho falando nesse canal, ele funciona como um tipo de hedge contra a inflação, principalmente em períodos de mudança de moeda de reserva global. Isso aconteceu durante a história. Então, a maior parte do dinheiro do mundo está dentro do sistema. O número que você vê em sua conta bancária não representa um tipo de depósito em espécie alocado num cofre em algum lugar. É simplesmente uma promessa do banco para você de que ele o pagará este valor caso você precise. O mesmo conceito se aplica em escala maior. Então, o que significa dizer isso? Significa dizer que os bancos pegam empréstimos de seus clientes, que no caso são os que depositam, e também muitas vezes eles pegam empréstimos de outros bancos e então emprestam esses fundos a longo prazo, como hipotecas ou empréstimos comerciais. Eu vou explicar já já como que essa dinâmica se dá. A diferença de juros que os bancos pagam a um indivíduo que mantém uma poupança, por exemplo, e o valor de juros que clientes que pegam o empréstimo do banco é a margem de lucro do mesmo. Basicamente, a conta a ser feita é renda menos despesa igual a lucro. Então, aqui com um banco qualquer, com um banco tradicional, vamos supor que o empréstimo que ele faz a terceiros, tá? Ele consegue ali 6% de juros vindo desses empréstimos. E aí, aos clientes que têm poupança neste mesmo banco, eles geram 1% de juros na poupança desses clientes. Então, vai lá, renda menos despesa igual a lucro. Então, aqui no caso, ele teria 5% de lucro, basicamente falando. Aí é que entra o sistema de reserva fracionária, que é o principal fator que faz o modelo de negócio dos bancos funcionar. Apenas uma fração dos depósitos precisam ser segurados em cash, em dinheiro físico, geralmente 10%. O resto eles podem emprestar. Esse montante é determinado pelo Banco Central e funciona como um amortecimento quando os clientes precisam sacar dinheiro. Supomos que a Alice tenha depositado R$ 10.000 na sua conta do banco. O banco vai pegar 10% desses R$ 10.000 da Alice, vai segurar em seu caixa e o resto, que serão os 90%, eles usam para emprestar a longo prazo, fazer empréstimo a outros clientes que precisem desse empréstimo e ganham juros em cima desse montante que a Alice depositou no banco. Então, o banco faz esse empréstimo de R$ 9.000 para Bob. O Bob, por sua vez, pega esse dinheiro que ele pegou de empréstimo do banco, tá? Esse dinheiro que agora está em forma física, em cash, e deposita no banco, na conta dele. Então, esse depósito, mais uma vez, vai para o ciclo de reserva fracionária do banco, e assim sucessivamente. Então, assim, esses bancos aumentam o total de dinheiro disponível em circulação, sem aumentar o montante de dinheiro físico circulando.
tá? Então aqui, olha, no caso, aqueles R$ 10.000 da Alice tornam-se R$ 19.000 dentro do banco. Os bancos, eles precisam de muitos clientes depositando, porque esses depósitos possibilitam empréstimos. Mas quando o banco emprestou os R$ 9.000 para o segundo cliente e esse, por sua vez, depositou o dinheiro de volta ao banco, será que não seria correto dizer que empréstimos geram depósitos? Pois é, podemos pensar que a reserva fracionária de 10% talvez limite quanto um banco pode emprestar. De fato, os grandes bancos primeiramente criam empréstimos e depois lidam com esses requerimentos de reserva através de novos depósitos ou até mesmo pegando empréstimos de outros bancos a uma taxa de juros mais baixa, tá? É um ciclo. Empréstimo, depósito, juros. Por exemplo, por isso que no sistema tradicional, quando um cliente deseja sacar um montante muito alto do dinheiro, existe aquela restrição ou do número de cédulas que estão disponíveis para saque naquele momento, ou então o número de dias úteis até com que aquele depósito seja liquidado ou acordado. Falo isso para pagamentos. Falo isso para pagamentos domésticos e pagamentos internacionais. O sistema depende disso, o sistema depende dessa roda girando 100% de forma eficiente. Então aí vem uma pergunta para a gente: o que impede os bancos de abusar desse sistema, de criar empréstimos constantemente para fazer mais dinheiro? O primeiro ponto é a lucratividade. Quando o banco faz o empréstimo, ele não apenas pensa na taxa de juros cobrada, e sim ele pensa em incluir os custos de manutenção da instituição e um potencial prejuízo caso o cliente não pague o empréstimo. O segundo fator de limitação é o requerimento de capital, cash flow. O montante que um banco necessariamente precisa segurar em seu balanço, que seja relativo ao total de empréstimos oferecidos. Precisa haver um balanço entre o número de empréstimos e o número de depósitos entrando no banco para que essa roda gire de forma saudável. Com estes limites funcionando 100%, os bancos podem operar relativamente de forma segura. Mas, em contrapartida, se houver um descasamento desses vencimentos de ativos e passivos, os bancos poderiam ficar vulneráveis se os seus credores, no caso as pessoas que depositam o dinheiro ali no banco, quisessem o seu dinheiro de volta por conta de, por exemplo, um pânico financeiro. Investimentos de longo prazo não podem ser liquidados rapidamente sem uma ordem extraordinária. Então, por exemplo, podemos citar aqui o caso do Canadá, que houve, né, os rumores lá de que o Estado estava bloqueando as contas dos caminhoneiros. Então, criou-se um medo ali naquela região, um medo de que o dinheiro físico iria ser congelado. Então, num caso desse de pânico, qual é a reação natural da população? É ir para o banco e tentar sacar aquele dinheiro que está lá descrito na conta, aquele número artificial que está ali. Então, quando o banco não tem esse montante para disponibilizar para todos os clientes de uma vez só, a gente tem um problema. E é isso que vamos entender aqui nesse vídeo. Qual seria a possível reação para desencadear um crash do sistema financeiro, mas um crash total, igual foi no ano de 2008 e também em outras crises financeiras? Em situação de pânico financeiro, todos querem o seu dinheiro de volta. Algumas pessoas acreditam que ações, títulos de dívida, fundos de mercado, eles podem ser convertidos em fiat money, que é o dinheiro físico, com apenas alguns cliques em um broker online. Durante uma situação de pânico ou emergência nos mercados financeiros, isso não é necessariamente verdade, e nós já vimos isso acontecer em 2008, no último crash significativo que tivemos. Historicamente, esses valores sofrem esse crash e o fiat desaparece diante dos olhos das pessoas ou são bloqueados. Os fundos, eles suspendem os resgates e os brokers fecham seus sistemas. É uma reação em cadeia. Quando o pânico financeiro ocorre, até os bancos centrais que adoram emprestar dinheiro, eles não conseguem desfazer os nós de transações a tempo de evitar um crash e um efeito dominó de um banco após o outro. Existem duas maneiras de os formuladores de políticas responderem quando todos querem seu dinheiro de volta. A primeira é fazer
o dinheiro prontamente disponível, imprimindo o necessário para satisfazer essa demanda, e essa é a função clássica dos bancos centrais. E a segunda abordagem é apenas dizer não, congelar os fundos ou fechar o sistema. Simples assim. Um bloqueio envolve o fechamento de bancos, brokers, exchanges, etc., com uma ordenação extraordinária para que esses gestores de ativos não vendam títulos, não vendam nada. O sistema fecha. Na crise de 2008, os governos optaram por utilizar a primeira opção, que foi imprimir dinheiro, e aí vem o caso de um vídeo que eu já fiz aqui nesse canal. Vou até deixar o link dele aqui, explicando o débito, que vem sendo aumentado cada vez mais. Eles imprimem dinheiro, injetam no mercado de ações sobe artificialmente, mas isso não pode ocorrer para sempre. E essa hora do crash vai chegar, infelizmente. Então, como eu vinha falando, na crise de 2028, os bancos optaram pela primeira opção de imprimir e reliquidificaram os mercados, sustentando os preços de ativos, tá? Artificialmente. Porém, ao mesmo tempo, parece que esses governos estavam antecipando o próximo pânico, que está aí bem próximo. A gente está próximo do fim, preparando a segunda abordagem. E a segunda abordagem é o quê? É o fechamento, é o bloqueio. Na próxima crise, é bem provável que os governos digam: não, você não pode acessar os seus fundos, o sistema está fechado. Deixa a gente solucionar as coisas aqui primeiro e depois a gente fala com você. É aí que vem o termo ICE 9, que eu vou explicar para vocês aqui. Foi um termo explicado por James Ricard, que é o autor do livro A Estrada para a Ruína. É um autor famoso, trabalhou já com os grandes bancos dos Estados Unidos, trabalhou em gestoras de investimentos. Ele explica exatamente o que significa ICE 9 e parece que essa seria uma possível estratégia para fechar o sistema para a migração para o novo sistema financeiro. Na novela de 1963, Cat's Cradle, o autor criou uma substância chamada ICE 9, descoberta por um físico. A substância era um polimorfo da água, um rearranjo da molécula de H2O. ICE 9 tinha duas propriedades que a diferenciava da água. A primeira era o ponto de fusão, a 62,2 graus Celsius. A segunda propriedade era de que, quando a molécula de ICE 9 entrava em contato com uma molécula de água, a mesma instantaneamente tornava-se ICE 9 e assim sucessivamente. Reação em cadeia. Essa passagem da novela dizia que se o gelo for retirado dos frascos e colocado em contato com todas as fontes de água do planeta, tudo congelaria e a vida na Terra cessaria. Isso é uma metáfora, tá, gente? ICE 9 é uma metáfora que o autor utilizou no livro A Estrada para a Ruína para descrever o poder da elite em responder a uma próxima crise financeira. Em vez de reliquidificar o sistema, imprimindo dinheiro, que foi o que foi feito em 2008, eles congelariam os fundos e isso viraria um efeito cascata em todo o sistema financeiro global. O sistema seria bloqueado. Então é aí que o autor dá o exemplo de uma das maiores gestoras de investimento dos Estados Unidos que atua no mundo todo, que é a BlackRock. Ela administra mais de 9 trilhões de dólares, tá? E também administra uma plataforma de tecnologia que supervisiona pelo menos 21 trilhões em ativos. O Fed recorreu à BlackRock durante a última crise financeira. A BlackRock administra fundos como previdência corporativa, planos de contribuição definida, doações e fundações, escritórios familiares, saúde, sistemas de saúde hospitalares, instituições oficiais, previdência pública. Atualmente, ela também gerencia ativos de países do leste, inclusive China e Rússia. Qual que foi a sacada do autor no livro? Como a gente sabe, a BlackRock, ela gerencia fundos das maiores instituições do mundo, porém, o dinheiro gerido por ela não é dela, e sim dos seus clientes. Então, se, por exemplo, se alguma ordem extraordinária fechar o sistema da BlackRock, quem vai sair perdendo não é somente a BlackRock por conta das taxas que ela ganha ali de lucro, enfim, falando de forma bem básica. Mas os seus clientes, eles seriam totalmente afetados, principalmente os clientes
que estão lá do outro lado do mundo. Então, um congelamento dos fundos da BlackRock, por exemplo, poderia significar o bloqueio de vendas de ativos de vários países e outras jurisdições. E deter esse poder de congelamento de ativos é deter o poder de desencadear um efeito cascata em todo o sistema, assim como o Ice Nine. Foi daí que surgiu essa alusão desse efeito dominó, que se você afeta uma peça do jogo, todo o jogo também é afetado. Basta uma ordem e o efeito percorrerá todos os envolvidos, direta ou indiretamente. Empresas grandes como BlackRock, a Evergrande também, que é uma de supply chain, elas podem ser cruciais para desencadear esse próximo crash. Se você parar o fluxo de petróleo pelo Estreito de Hormuz, a economia global para. Da mesma maneira, se você parar as transações da BlackRock ou de outras gestoras trilionárias, os mercados globais vão parar também. O caso mais conhecido de as elites congelando fundos de clientes nos últimos anos aconteceu no Chipre, na crise bancária de 2012, e também teve a crise da dívida soberana grega em 2015. Foi essa a alusão que o autor fez nesse livro que sugeriu como que esse próximo pânico financeiro poderia ocorrer. O autor também citou no livro a IEPA, que significa Poderes Econômicos de Emergência Internacional. É uma lei federal dos Estados Unidos que autoriza o presidente a regular o comércio internacional após declarar uma emergência nacional em resposta a qualquer ameaça incomum e extraordinária aos Estados Unidos que tem a sua fonte total ou substancial fora do país. O ato foi assinado pelo presidente Jimmy Carter em 28 de dezembro de 1977. Ou seja, por uma ordem, tá? Isso aqui basicamente significa que o governo ele tem a habilidade de congelar legalmente as contas bancárias dos cidadãos, tá? Então, tendo esse respaldo legislativo e sabendo da importância de tantas empresas grandes como a citada aqui no vídeo, por exemplo, a gente já pode mais ou menos ligar os pontos e ver tudo o que está acontecendo agora, toda a situação geopolítica, toda a agenda que a gente sabe que já existe aí em relação à ISO 20022, tá? Não só no sistema financeiro, mas do sistema econômico em geral. Então, esse foi só um vídeo para mostrar para vocês como que isso poderia se desencadear. É interessante a gente entender o funcionamento dos bancos para que a gente consiga vislumbrar o que pode vir durante os próximos meses e próximos anos. A gente está saindo de um sistema antigo para entrar em uma outra realidade. Vai ser tudo digital. A gente sabe aí que essa questão aí de CBDC é sobre controle, é sobre mais controle, tá? Então, é importante a gente se posicionar de forma que, se a gente não pode ir contra, a gente tem que pelo menos ter um benefício para poder ajudar as outras pessoas. Então, a gente já sabe o que está acontecendo por trás das câmeras. Então, vamos nos posicionar aí de forma com que a gente consiga fazer o melhor com o que a gente sabe, fazer o melhor com o que a gente tem, para poder ajudar as outras pessoas também. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixa o like para mim, por favor. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que gostaria de saber desses assuntos. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!